Fala, rapaziada, tranquilidade, ó. Hoje tô aqui, Rafael Procópio, junto com meu grande amigo Cristiano Marcel. E recebendo ilustre convidado, professor Oda. Tudo bom, professor? Que isso, maravilha. Sentindo muito bem de poder estar chegando aqui, né? De ter vindo aqui, de ter sido convidado. Só que eu tô me sentindo tipo Arquivo Globo, tá ligado? Qual é? Aquela coisa assim, o cara tá pra morrer, bora gravar com ele. Arquivo confidencial. Ele tá pra morrer, bora gravar logo pra gente deixar isso registrado pra posteridade. Então, tô aqui pra isso, vamos lá contar a história. Vamos esperar que ainda tem algumas décadas aí pela frente. Boa. Assim a gente espera. Deixa eu começar com polêmica. O Oda é Oda em biologia mesmo ou não? Cara, eu acho que sim, né? Não vou tentar ser modesto aqui, não, mas eu acho que sim. Mas, cara, eu me construí Oda trabalhando pra cacete, né? Estudando pra cacete. Então, felizmente, assim, acho que hoje eu gosto, eu amo a biologia, sei cada vez mais. Mas é até muito maneiro você ter começado perguntando assim, porque foi... Anteontem eu estava dando uma aula ao vivo, né, assim, para essas coisas de internet, né, que eu já falei que eu não gosto muito não, de assistir, não gosto muito, mas dar aula é outra coisa. Aí um aluno perguntou um troço, cara, na aula ao vivo que eu não sabia, mas que eu achei irado. Vou até falar a pergunta. Eu estava falando de diabetes, aí eu recebi a dúvida, assim, via chat. Professor, mas explica a diabetes gestacional. Por que mulheres grávidas às vezes ficam com diabetes? Cara, eu nunca tinha parado para pensar. Aí a sorte que lá que tinha apoio do monitor, que também está remoto, falei, cara, dá uma procurada aí e manda, sabe, porque eu não sei. E quando mandou, era uma parada tão maneira que eu falei, cara, olha que momento incrível, assim, entendeu? Mas mesmo depois de 20 e poucos anos dando aula, eu nunca tinha parado para pensar e foi numa aula ao vivo que eu descobri. Tem uma coisa nova, né? E aí deixa eu até explicar para vocês aqui, quando a mulher está grávida, tem um hormônio que ela produz na placenta, que é o lactogênio placentário, que diminui a produção do receptor da insulina. E aí ela joga insulina, mas não tem receptor, como se fosse um diabetes tipo 2. E a glicose fica no sangue. Tu pensa, pô, mas esse troço é ruim para a mulher. Talvez, mas para o feto é bom, porque aí a glicose fica no sangue. E ficando no sangue, ela passa pela placenta e nutre o feto. Eu falei, cara, que troço fenomenal. E aí, assim, com a experiência, a gente vai se tornando mais Oda a cada dia, né? Porque aí a cada dia tu vai aprendendo uma coisa nova, uma coisa... A gente sabe disso. Cara, que a nosso grande aprendizado, nossa grande faculdade é a sala de aula. Quantas coisas você aprendeu na sala de aula, você aprendeu na sala de aula? Quantas vezes eu já não passei por isso. E aí, Cristiano? Falei, cara, segura aí. Mas o maneiro é isso, né, Oda? Por exemplo, a gente não tem que saber tudo em sala de aula. A gente tem que saber bem, claro, mas, porra, uma coisa ou outra tem que... Pô, pera que eu vou pesquisar e vou... E é importantíssimo ele falar isso, porque eu penso sempre muito nisso também. Quando eu vejo um meme ou alguma coisinha diferente, você fala assim, pô, eu nunca vi isso. Eu falo, pô, se eu nunca vi da matemática, imagina quantos milhões de brasileiros nunca viram, nunca pensaram sobre isso. Aí você vê esse negócio da diabetes gestacional, se você nunca tinha parado para pensar, imagina o Brasil inteiro, né? Então é uma informação muito útil que se passa para as mulheres do Brasil, né? E tu tá há quanto tempo na estrada? Eu comecei a dar aula, deixa eu fazer as contas aqui, foi 1998. E é fácil de saber por quê. Cada Copa do Mundo. Não é isso que eu ia falar, não. Pô, não é, cara, não é. Porque eu me formei em 97. E aí, meados de 90... Pô, me formei com 20 anos de idade, novo pra caraca. E aí já passei pro mestrado, assim, em primeiro lugar, queridinho da UFRJ. Lá todo mundo me chamava de Jiraya, né? Então não existia o Oda ainda, existia o Jiraya. E aí, não, o Jiraya vai ser da academia, vai vir pra faculdade, pra universidade. Pô, me formei com 20 anos, fiz 7 monitorias. Entendeu? Então estava ali voltado para a pesquisa, quando de repente vem a surpresa que a minha namorada, que é a dona patroa, que está lá embaixo aí, me esperando, pô, está grávido, né? Está grávido. Então eu ali com 20 para 21 anos descubro que, pô, está grávido, bolsa de mestrado, falei, não, tem que ganhar dinheiro de algum jeito. Então vou começar a dar aula. Então a minha filha nasceu em dezembro de 98. Então foi ali em 98 que eu comecei a dar aula. Aquela insegurança do cacete, assim, meu Deus, e a princípio não era algo que eu queria, mas eu precisava muito da grana. Sim. E aí eu comecei a dar aula e de lá pra cá a chave virou, e isso que é incrível, né? Que a chave virou. Porque dar aula a princípio era, cara, eu tenho que dar aula agora para ganhar dinheiro.
Mas aí depois eu tive vários outros momentos também da vida que eu podia ter desvirado a chave, entendeu? Eu fiz o doutorado depois, tudo, pô, vai fazer um concurso. Eu falei, pô, não. O que eu quero agora mesmo é a sala de aula. Decidiu permanecer, né? Principalmente o ensino médio, assim, fundamental médio, que é a minha paixão hoje está ali. E aí eu desisti de ser o biólogo e incorporei de vez o professor. Entendeu? E você só tem essa filha? Ou teve não, depois veio o outro, mas o outro foi planejado. É porque eu pergunto isso porque você foi pai muito cedo, né? 20 e pouquinho, né? O meu pai, quando eu nasci, ele tinha 19 anos, também foi pai bem cedo. Eu queria ser pai cedo, não consegui. Fui pai agora, minha filha tem 2 anos e 7 meses. E aí eu, já um pouco mais velho, né? Tenho quase 40. Não, tentando a gente tenta a vida inteira. Treinando, né? Nem tentando, treinando. O treinamento é pra vida inteira. E como é que foi ser pai cedo, tendo essa obrigação de prover a casa, ter o dinheiro e tal, dar aula por necessidade e depois você se apaixonou por dar aula, né? E fazendo doutorado também. Pode falar palavrão? Pode, foda. Foi foda. E foi foda. E aí, cara, pô, pena que minha mulher não subiu, porque, cara, sempre fui parceira demais. Nessa época eu morava em Vaz Lobo, num apartamento que era dos meus pais. Pra quem não conhece, Vaz Lobo é suburbão aqui do Rio de Janeiro. Teu pai é uma figuraça. Pô, figuraça. Teu pai é uma figuraça. Então, mas era um apartamento deles, mas eu morava sozinho, né? Eu, minha mulher e Lorena, né? Minha filha. E aí comecei a dar aula e precisava da grana, minha mulher era secretária, aquele dinheirinho contado. É muito louco, eu nunca pedi dinheiro pros meus pais. O meu pai até hoje, fim de semana, chega lá em casa, filhinho, trouxe caqui que você gosta. Filhinho, trouxe aqui pra você uma banana. Até hoje ele ajuda. Então, nessa época, em outros momentos da minha vida, também eu só falava, pô, pai, só dá uma ajuda aí, quando você puder trazer uma comprinha a mais, né? Então, para poder segurar a onda, mas não pedia grana para ele. E para piorar, cara, no primeiro lugar que eu dei aula, não vou falar o nome aí, porque o primeiro lugar que eu dei aula, quando chegou, eu lá com 21 anos de idade, cara, chegou no fim do ano, aí uma das coordenadoras me chama para conversar. Professor Rubens, não era professor Rubens. Professor Rubens. Professor Rubens, a gente quer conversar com você, tá? Todo mundo acha você muito legal, uma pessoa bacana, tá? Mas, cara, acho que você é meio fraco de conteúdo, você não tem segurança em sala de aula. Então, eu posso te dar uma dica? Pô, desiste da aula. E caraca. Direto. Aquela motivação. Cara, primeiro ano dando aula, meu irmão. Um socão na cara. Você tá no mestrado? Tô. Tá aí, fica no mestrado, vai pra desiste da aula, porque pra dar aula você não serve. Meu irmão, pra dar aula você não serve. Não tem contato com essa mulher, não? Não, isso foi em São Gonçalo. Mas a vontade é... Oi, não, depois o dono era o irmão dela. Aí depois o dono chegou, não, quando você vai voltar aqui? Eu sou um cara bonzinho. Não, a gente combina. A vontade ele, seu desgraçado. Vai se ferrar. E aí nesse dia, cara, eu cheguei a casa assim, o que houve? Eu expliquei tudo pra ela. Não, cara, tu vai continuar trabalhando e vai dar certo e as coisas vão pra frente. Infelizmente deram, né? Assim. E nessa época é muito louco, que às vezes eu pegava minha mulher, chamava minha sogra. A minha preparação de aula era, lia tudo, em tudo quanto era livro. Treinava no banheiro, 1 hora, olhando assim um espelho para ver, sabe, como é que estavam os meus trejeitos, se eu estava falando bem, eu ia dando aula assim, 40 minutos no banheiro, dando aula, beleza. E aí o final da preparação é botar minha mulher e minha sogra no sofá e eu dava para elas uma aula de briófita, de pteridófita. E elas, tá legal. Ela ficava virada na cadeira e batia, né? E mesmo assim tava uma merda a aula. Com certeza. A mulher tava uma merda. Não, mas tava, né? A gente sabe que no início, merda eu não sei, mas no início é complicado. Porque aquilo que a gente estava dizendo, se hoje, né, o aluno pergunta um troço e volta e meia você não sabe, meu irmão, biologia. É assim, primeiro ano dando aula. Você explica que o caule ele vira para a luz, a raiz foge da luz, o caule ele foge da gravidade, a raiz busca a gravidade. Aí sempre tem aquele aluno, professor, essa pergunta existiu mesmo lá no início. E se a gente pegar uma planta, puser ela de cabeça para baixo, com a luz embaixo, o caule vai para a luz ou ele foge da gravidade? Meu irmão, com o passar do tempo, você fala, pega esse caule, tu dá aquela zoada, tu dá aquela brincada. Mas é porque é uma pergunta que realmente, sabe, assim, faz total sentido, mas, cara, como tu vai estar preparado para responder um troço desse, né? Então, no início é muito difícil.
E como eu estava lá no mestrado, comigo era muito assim, legal, boa pergunta, vamos pesquisar, vamos ver, na aula que vem a gente debate. E é muito louco porque o aluno do ensino médio não quer isso, cara. Ele não quer a resposta na hora ali. Ele quer a resposta na hora. E curta. Na faculdade a gente sabe muito bem que é assim, cara, que maneiro, bora desenvolver e pode ser isso, pode ser aquilo. Então, se o aluno pergunta uma coisa no ensino médio, você fala, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, eu não sabe, não sei o quê. Eu tive um professor de biologia chamado Aldo Guerra. Eu conheci. Conheceu o Aldo? Conheci. Porra, gente, muito... E tem um lance aí, você vai saber, claro que você sabe explicar melhor do que eu, que, porra, acho que xilema, floema, aquela parada, que aí a planta faz pra cá ou faz pra cá. E eu na aula falei assim, Aldo, e se eu colocar o vaso aqui e ficar girando? Aí ele falou assim, então, nessa direção, você bota seu rabo. Mas essa questão já caiu no Enem, tá? Sério mesmo? Já caiu no Enem. Pô, isso foi na década de 90. Essa aqui é uma questão dele. Criou, assim. Mas foi o Aldo que, filha da puta, aí fica rodando, ela vai pra cima, vai pra baixo. Então, a questão do Enem é que quando você roda o tal do hormônio lá, a auxina, é distribuída de forma homogênea, e aí ela cresce na horizontal. Ela vai na horizontal. Essa parada. E o negócio do caule com a árvore de cabeça pra baixo, sem mandar enfiar no meu. Oi? O que acontece se botar pega esse cara. Eu fiquei com curiosidade. Porque essa aí agora é só fazendo experiência mesmo, né? Essa aí vai ser pro fim da vida mesmo. Vou experimentar, vai ver o que vai tua não vai não. Mas, cara, e como é que foi diferente pra cacete o lance de... Porque tu fez o doutorado numa porrada só, né? Foi. Então, mas é difícil você lidar com a vida acadêmica e a vida do magistério. Eu tinha 2 HDs, assim, mestrado e essa parada. E contigo, foi como? Cara, eu ia vivendo um dia depois do outro, né? Assim, um dia após o outro. E pra ter ideia, eu terminei o doutorado com tipo 60, 70 tempos em sala. Caralho. Então tava no doutorado. E pra piorar, né? Meu doutorado é em ecologia. Ecologia que tem trabalho de campo, cara. Pra cacete. Então eu fiz parte do doutorado na Amazônia, parte na Restinga, parte na Mata Atlântica. E aí eu lembro muito bem que, defendendo lá minha tese de doutorado, os professores lá da banca, mas olha só, você está tentando buscar sazonalidade, né, para ver as interações das plantas com os insetos. Por que você só fez coleta em janeiro e julho? Minha resposta na hora assim, para mim faz muito sentido, porque como a Amazônia tem só 2 estações, uma mais seca e uma mais chuvosa, né, a gente... Era férias dele, férias escolar. Era férias escolar, é o tempo que ele tinha, mano. Quando eu podia ir. Então, é isso, cara. Foi difícil pra caramba. Eu tentei abandonar o doutorado algumas vezes. Sério? Algumas vezes. Pra variar tua mulher que... Não, continua. Cara, ela também, mas a história é muito boa. Várias vezes cheguei pro meu orientador, cara, não quero, não dá, tô cansado, vou abandonar. Aí ele, não, tenta. Não quero. Aí chegou uma hora que ele... Tá bom, cara, abandona, é contigo mesmo. Chega, cara. Não quero mais ouvir. Tu quer tanto, porra. Grosso, vou continuar. Não. Aí eu fui falar com a coordenadora da pós, Érica Caramacho. Ela é sogra do Vitor de Física, Vitão, não sei se você conhece. O Vitão, Vitão que é do Pedro II também. Isso. Sogra dele, cara. Sim. Mãe da Fabiana, que também é do Pedro II. Aí fui falar com a Érica, que era coordenadora da pós. Falei tudo, ela... você recebeu bolsa de doutorado, né? Já se passaram 4 anos, você sabe que você vai devolver essa bolsa de doutorado, os 4 anos. Eu falei, devolvo. Eu quero minha paz, entendeu? Devolvo. Aí ela viu que a situação estava braba mesmo, ela virou e falou, Girai, então a coordenadora acabou de falar. Quem vai falar agora é a tua amiga que te conhece aqui desde que tu era calouro. Eu estava no doutorado, eu fiz tudo no UFRJ, conhece desde que tu era calouro. Some. Abandona tudo por 1 mês. Não faz nada do doutorado. E nesse 1 mês, tu vai pensar se tu vai terminar ou não. Se daqui a 1 mês você voltar e falar, Érica, não quero, eu vou super respeitar a tua decisão, entendeu? Agora, é óbvio que eu espero que você considere que vale mais a pena agora já fechar. Já chegou aqui, 4 anos, já fez coleta, já fez tudo. E esse valor da minha esposa, cara, porque no dia seguinte, eu cheguei assim... A casa era um dia que eu ia ter que ir lá pra UFRJ, eu falei, amor, vou pra praia. Aí botei a sunga assim, ela, então vou pegar as crianças, não sei o quê, vamos lá pra praia. Eu falei, não, eu vou pra praia. Eu faço tudo com minha mulher, tanto que ela tá aqui, a gente tá sempre junto. Faço tudo com ela desde sempre, há 26 anos. E eu falei, vou sozinho. Em vez dela questionar, sabe, de virar e falar assim, mas por que sozinho? Ela olhou pra mim e falou, tá bom.
Vai nessa. Vai lá. E aí fui pra praia sozinho, sungão, cadeira, abre uma cerveja e tome um mate, fiquei mais 2 horas pensando na vida, bem ócio criativo mesmo. Falei, sabe uma coisa, já cheguei aqui, então bora terminar esse troço logo, entendeu? E aquilo ali foi a motivação que faltava mesmo pra eu conseguir fechar, porque a pressão é gigante, né? Por um lado você tem a grana, por outro lado, pô, eu tô no doutorado, já me comprometi com isso, mas as coisas no fim deram certo. Mas teus pais são professores também, né? Sim, então, sim. Mas tu foi influenciado um pouco, ou daquele momento que foi assim, pô, vou escolher, porra, meu pai é professor, por que não? E tu já assistiu aula do teu pai, tu gostava? Pô, meu pai foi meu professor, pô. Caralho. No 9º ano, meu pai dá aula de química até hoje. Né, cara? O velho tem 72 anos, dá aula de química até hoje, né? Cara. Até hoje, em Rio das Pedras. E tá até hoje lá ralando. Fui aluno dele, muito louco. Só até cortando um pouco, mudando um pouco, só para mostrar qual é a lógica lá de casa. Dei aula para minha irmã no pré-vestibular. E minha irmã hoje é professora da Rural, ela fez biologia também, é professora lá na Biologia da Rural, da Federal Rural. E dei palestra com minha mãe. A gente, em alguns congressos, a gente deu palestra junto, já publicou capítulo de livro junto. Então a parada... Tua mãe é de química também? Minha mãe é de química, só que depois ela fez mestrado, doutorado em microbiologia e pós-doc em genética. Que maneiro. A casa dele é só... casa top, de cabeçudo. Bizarro. Não, mas aí a loucura... A casa dele é só top, velho. Quando eu falei, vou fazer biologia... Burro é o Girai. Aí eu ia fazer biologia, pô, para trabalhar em pesquisa, como eu já tinha dito. Minha mãe, nessa época, profissionalmente, ela não estava muito legal. E aí minha mãe, o quê? Biólogo? Fiscal da natureza? Vai ser maconheiro, professor, pobre? Entendeu? Então falou. Aí tanto que no vestibular, eu passei para biologia na UFRJ, na Unirio, passei para veterinária na UF e passei para engenharia de alimentos em Viçosa. E aí, na época, até minha mãe botou maior pressão para fazer engenharia de alimentos, que falou, pô, é uma parada que no Brasil vai crescer muito. Eu falei, não, vou fazer biologia. E aí já xingou. Aí comecei. E meu pai, cara, tu conheceu meu pai já? É a melhor pessoa do mundo, cara. Figuraça. Depois eu vou contar uma história do meu pai para mostrar como ele é a melhor pessoa do mundo. Então pra ele tá tudo bom, entendeu? Tudo bom. Aí comecei a fazer biologia, aí eu fui fazer bacharel em ecologia, né? Minha escolha, a princípio, foi bacharel em ecologia. E aí, quando eu entrei na biologia, antes de escolher o bacharel em ecologia, minha mãe, mas agora sim, eu tô vendo que você vai ter futuro, porque a genética, engenharia genética, Dolly, transgênico, tanto que a soja transgênica, quem liberou foi a minha mãe. Pode pesquisar, Leila Macedo Oda, ela era presidente da CTN-Bio, com a liberação do primeiro transgênico, que é tipo uma vigilância sanitária, entendeu? A comissão que regulamenta, ela estava na... Aí ela falou, pô, transgênico, tá certo, vai dar certo. Eu falei, não, mãe, eu quero ecologia. Aí, e aí, quando eu me formei, cedo, 20 anos, pô, o presente dela foi marcante demais. Ela me deu um livro, Trilhas do Rio, sempre gostei muito de caminhar, fazer trilha, há tempos que não faço muito, dá pra ver. E a dedicatória era que você continue seguindo a sua trilha, mesmo que muitas pessoas te apontem ao lado contrário. Então, deu certo, filho, que bom você estar aqui. Eu falei, pô... Que maneiro. Então, a minha escolha era a biologia, a influência que eles tiveram, e um pouquinho de biologia para vocês, né? Fenótipo é genótipo mais meio. Se fenótipo é genótipo mais meio, tem um genótipo lá ligado à ciência, mas o meio também. Porque eu acho que a primeira lembrança da minha vida... E até minha mãe e meu pai até questionam isso. Falam, cara, você tinha meses de idade, mas juro que eu tenho lembrança, é que a gente estava acampado na praia de Saí, na praia mesmo de Saí, a maré subiu e começou a invadir as barracas, assim, eram vários grupos de amigos. E eu lembro, sabe, do pessoal gritando e fazendo vala para a água não chegar na barraca, aquela luz, assim, eu tenho essa lembrança. Ela disse que eu tinha meses de idade e eu ia acampar. Desde pequeno também eu vou andar com meu pai na Restinga de Maricá. Aí via cobra e bromélia, não sei o quê. Então acho que, assim, o meio ambiente, o mergulho também desde 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Então o meio ambiente sempre teve presente. Então, tanto que essa escolha da biologia foi meio que uma revelação na minha mente. Quando eu estava no 3º ano, não sabia o que ia fazer, eu falei, cara, biologia é maneiro. Entendeu? Então, biologia é o meu caminho e que bom, não me arrependo disso. Agora, todo mundo tem um pouco disso, né? Vai falar que vai ser professor e tal, vai ser pobre, não quero que seja professor, não sei o quê. Quando muita gente consegue se dar bem na vida profissionalmente como professor, vide eu, Cristiano, você, né? Sim. Mas você teve essa resistência lá da sua mãe também. Né? Mas no final das contas prevaleceu. Você falou que se formou bacharel
né? E aí começou a dar aula, então, como bacharel, você não tinha feito licenciatura. Não tinha. Então talvez por isso, de repente, a parte didática e tal tenha ficado... Pega a cerveja aí. Ou não? Por que você acha que a moça lá falou que a tua aula não era boa? Não, mas... E quando ela passou a ser boa? Assim, isso aí até é um questionamento bom e eu não sei se eu tenho a resposta. Assim. É quanto que você ser um bom professor, né? Isso aí é um dom e quanto que você aprende. Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas, entendeu? Não dá pra falar assim, não, vamos ensinar aqui pra caraca, o cara vai se tornar um professor pica. Talvez, entendeu? Mas eu acho que quando você tem já ali alguma certa facilidade, eu acho que ajuda muito. Eu acho que ter crescido no subúrbio ajudou, que eu acho que você se comunica diferente. Acho muito louco isso, né? É diferente de eu ser o privilegiado da Zona Sul, estou sempre ali em casa. Não, eu tive que me virar ali de várias formas. Isso ajudou. Então, assim, comunicação sempre foi muito bom em me comunicar, sabe? Eu fui o orador da minha turma de terceiro ano, fui o orador da minha turma de faculdade. Então, sempre falei muito bem. Só que quando eu comecei a dar aula, eu não falava bem. E o aluno levantava o dedo, sabe, já começava a suar de medo, né, cara? De medo, cara. Pô, qual é a pergunta que tá vindo aí? Eu não sei se as faculdades de educação, elas preparam para isso, entendeu? Eu acho que é muito mais uma coisa de maturidade que você conquista em sala de aula, que você conquista fazendo. É andar de bicicleta, é dirigir carro. Meu filho porrou com carro semana passada. E aí depois ele queria sair de novo. Pô, pai, tô com medo. Eu falei, cara, se tu não for agora, tu não vai nunca mais. Nunca mais, vai ficar parado. E aí ele foi, voltou e, pô, já abracei. Pô, que bom, pai te ama, que bom que você conseguiu. Então acho que dar aula também é muito disso. Assim, as porradas vão chegar e gradativamente você vai crescendo. Eu acho que não tem ali um momento de virada de chave, né? Tem ali uma construção. Eu comecei num curso grande, famoso, pré-vestibular. Pô, turma de 100 alunos, eu com 21, aluno com 18, 19. Muito próximo. Muito próximo. Então ali acho que havia uma insegurança gigante. Só que, talvez até pela necessidade da grana, né? Eu tive o tino, talvez eles não saibam o que é isso, de eu comprar o jornal todo fim de semana para ver os classificados e ver se tinha vaga de professor. Morava em Vaz Lobo, aí tinha uma vaga de professor num colégio ali na base do Juramento, né? Que é uma comunidade aqui no Rio, na base do Juramento, colégio particular. Aí eu fui lá, biologia, sim, a gente precisa. Aí eu lembro que aí 2 coordenadores mandaram eu dar uma aula, escolheram um tema, lembro até hoje, o tema foi evolução celular. É um tema que não existe. Não existe. Dar aula de evolução celular? Não existe. Só que eu não vou virar pro cara e falar, não existe. Eu falei, não dou. Depois eu descobri que os caras nem eram de biologia. Aí falei de evolução, falei da célula, como que uma célula pode ser originada ou outra. Não, bom, você pode pegar do 9º ano ao 3º ano, a gente vai pagar o piso para você. Tá na minha carteira lá, gava tipo R$5 por hora, acho que era menos do que um atendente, sabe, assim, no McDonald's, na C&A, mas eu gava R$5 por hora, mas não, vou. E aí é o momento, né, de você ir pegando corpo, né, de você vai estudando mais, pegando corpo, e era um primeiro colégio. Nessa época eu comecei a licenciatura. Lá eu comecei mesmo sem licenciatura, mas falei, não, acho que é bom fazer licenciatura. E eu pedi reingresso no FRJ para licenciatura. E aí, tentar falar de forma rápida, mas é difícil. No fim desse colégio, no fim do ano, perdão, o dono desse colégio virou para mim e falou, pô, você é muito bom para isso aqui. Olha só, em 2 anos isso. Oposto, em 2 anos. Sabe, papo de 2 anos, cara, tá muito bom. Eu estou abrindo um Impacto em Campo Grande, Impacto é um curso grande aqui, mas nessa época já tinha minguado com Coronel Bastos, com os caras antigos do Impacto, tá? Estou abrindo Impacto em Campo Grande, quero que você seja meu coordenador. E aí a hora-aula saiu de R$5, já foi para uns 25 sendo coordenador no Impacto. Aí do Impacto, né, já um outro amigo, pô, tá precisando de um professor no Prioridade 1. Aí era mais ou menos 25, a mesma coisa, foi prioridade 1. É como eu disse. E aí lá o Jorge Luiz, que era o dono, pô, o Colégio Zacaria no Catete, foi onde eu estudei, biologia tá com problema, tu não quer ser professor lá não? Eu falei, pô, não, vai ser um sonho. E eu fui pro Zacaria ganhando R$50. Então em papo de 3 anos, né, a hora-aula saiu de 5 para R$50. E aí é óbvio que a aula também vai melhorando. Porque também a gente sabe que as dúvidas que aparecem, hoje, depois de mais de 20 anos dando aula, é muito raro ter uma dúvida que você nunca ouviu falar. Às vezes aparece, como lá da diabetes gestacional, às vezes aparece.
Mas a maior parte das dúvidas, ela se repete. Então, o primeiro ano é trágico, é bravo. Só que depois, no segundo ano, aquela dúvida que pintou já repete. E aí você já vai elaborando estratégias, né, de como tirar aquela dúvida melhor. Uma que o pessoal sempre pergunta até é se mulher, mas minha mãe estava grávida e continuou menstruando. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas o que é? Aí tu aprende como explicar isso melhor. Pega uma esponja, bota no balde com água e tira. Pô, vai escorrer. Isso é sangramento. Pega a esponja, bota no balde com água, tira e aperta. Isso é menstruação. Então, a mulher grávida pode ter sangramento, mas menstruação ela acaba abortando. Mas, entendeu? Você vai aprendendo a usar ali, metáforas e tal, que vão ajudar muito. E aí você vai se tornando melhor professor. E qual é o ideal, então? Você começou já num curso pré-vestibular, uma turma lá, o pessoal pergunta mesmo, não quer nem saber, aí ser meio cru ali, não sabia se lidar direito. O melhor é o cara começar, então, numa escola menorzinha, dando aula para os menores, e aí vai ganhando experiência, vai ganhando corpo. Ou esse negócio de começar já direto ali no pré-militar, pré-vestibular já... Cara, mas é um desafio, né? Como você lida com os desafios. Talvez se você der sorte, se eu tivesse dado sorte lá de resistir ao primeiro ano, e aí, esse curso tinha a filial de São Gonçalo e uma filial em Madureira. Em São Gonçalo, deu esse chabu, fui mandado embora. Em Madureira, não. Porque eram donos diferentes. Não, então tu continua aqui em Madureira, não tem problema nenhum. Ou seja, eu acho que se eu tivesse resistido a esse primeiro ano lá, acho que ok, entendeu? A melhora ia acontecer. Mas aconteceu em São Gonçalo e em Madureira, fiquei 15 anos, quase 20 anos aí nesse outro curso dando aula, me tornei coordenador, eles mandaram para ser o primeiro brasileiro na Olimpíada Internacional de Biologia. Então foi uma coisa que o currículo ele foi engrossando e concomitante na medida que eu ia, de fato, aprendendo. Uma outra coisa que eu fiz também foi fenomenal. Logo nesse início eu peguei um curso comunitário, né? Eu dava aula no SEASM lá da Maré e, cara, também foi um aprendizado do cacete. Então acho que é muito importante, sabe, você perdeu o medo. É o meu filho querendo aprender a dirigir, você perde o medo. Pega um curso top, um colégio de alto poder aquisitivo, pega um curso comunitário. Até porque, cara, eu acho assim que a minha maior virtude mesmo é adequação de linguagem, adequação de discurso. Sabe, eu posso dar uma aula de ciclo menstrual, sabe, no 8º ano, no Pedro II, dessa aula de ciclo menstrual no pré-vestibular e dessa aula de ciclo menstrual no Descomplica. Já pintou até uma oportunidade, é que o congresso não vingou, era para eu dar uma aula de controle hormonal num congresso de enfermagem, assim, da área de saúde. Eu falei, cara, eu sou ecólogo, professor. Não, professor, mas você explica muito bem, todo mundo vai se amarrar, você dá essa aula de controle hormonal. Então hoje eu sei que era sentar meu rabo, estudar muito aquilo, que eu acho que uma aula ficaria até ok com um discurso completamente diferente daquele discurso que eu faço no 8º ano, por exemplo. Parece clichê, né, cara? Mas a galera que sempre pergunta no Instagram e tal, pô, cara, se você tá ganhando pouco no colégio, dá o teu melhor, faz o teu melhor, porque tu vai ser vitrine. Alguém, no caso, foi o dono que viu, né, cara? Comigo foi a mesma coisa. Pô, eu ganhava pouco, mas eu fazia o meu melhor. O cara, pô, cara, ele não chegou e falou, cara, ele falou assim, tu tá meio perdido aqui, cara. Porque eu vejo as questões que você coloca no quadro, né, cara? E ele me levou para outro lugar, que foi me levando para outro lugar. Ou seja, fazer o melhor que ele pode, porque é dali que ele vai tirar a oportunidade, ele vai fazer isso a oportunidade. Isso é uma parada que eu tenho raiva no magistério. Acho que em outras carreiras também, eu tenho raiva no magistério. É que a gente convive com o magistério, a gente acha que é só aqui, mas às vezes é outros também, né? Que, pô, quantas vezes você ouviu falar, mas, pô, tô no estado lá que eu tô dando aula, o estado paga pouco, não sei o quê, não quero nem saber, chego atrasado mesmo, saio cedo, vou lá, sento, faço o meu e acabou. Pô, tá de sacanagem, cara. Pô, tu fez um concurso pro estado, tu sabia quanto ia pagar, meu irmão. E sabia qual era a demanda, sabia então, qual era o esquema. Cara, se você tá lá, dá o seu melhor, cara. Sou eu no Pedro II também. Pô, Pedro II é um colégio público, federal, e, cara, é a minha melhor aula. E vai ser a minha melhor aula, assim como é a melhor aula num curso A, num B, C, D, eu vou lá sempre pra fazer o meu melhor. E foi o que você falou, porque aí você aparece e aí as outras oportunidades vão surgindo também. E uma outra dica também, cara, isso também já custou muita coisa na minha vida, assim. Eu acho que é uma dica que é meio perigosa. É não dizer não, é evitar dizer não, entendeu? É evitar dizer não. Porque assim, pô, vocês me chamaram para vir aqui hoje. Você sabe, tive que pedir liberação, posso ir, não posso,
sabe? Eu tô aqui, eu negociei hora-aula, eu negociei assim, não, diga 0800, é só para ter, trocar uma ideia com amigos e poder ajudar outras pessoas, então a gente está aqui para isso. Então, mas eu sei que na cabeça de algumas pessoas vai ficar, cara, mas como é que eu vou trabalhar, sabe, sexta-tarde, no meio da tarde, longe pra cacete da minha casa, vou gastar gasolina, vou gastar meu tempo, mas não vou ganhar nada? Cara, quantas vezes eu fiz isso na minha vida e lá na frente tu vê que você ganhou? Né? Vai que tem algum empresário, olá, meu nome é Rubens. Não, mas não é, cara. Eu faço isso até hoje. Eu tenho quase 7 milhões de seguidores, é muita gente. O pessoal normalmente paga para fazer palestra e tal, mas quando vem uma oportunidade muito boa, assim, de dar uma palestra de graça, eu vou, porque aquilo ali pode gerar várias outras coisas. Né? Normalmente gera. Você faz o networking, você conhece gente nova e tal. Então tem coisa que mesmo você fazendo de graça, vai te gerar outras coisas. Quando o Thiago Salinas me chamou para ir no podcast dele, cara, eu conheci o Thiago ali, cara, levou uma semana, a gente entrou no projeto para fazer esse livro. Menos de um ano a gente fez o projeto. Ou seja, se eu não tivesse ido lá, não. O gatilho foi conhecer o cara. O gatilho foi conhecer o cara, é muito doido isso, cara. O gatilho que eu te conheci foi uma charge que eu fiz, não sei se você lembra. Quer dizer, eu acho isso interessante. Mas assim, quando eu falo assim, tomar cuidado, é porque é óbvio que às vezes, você vai estar estafado, você vai estar trabalhando demais. E vai ter alguém também querendo te você vai ter que dar. E essa exploração também foi uma crítica muito que eu fiz aí ao longo da minha vida acadêmica, é que para algumas carreiras, né, sei lá, congresso de medicina, eu tenho certeza que o médico vai dar ali uma palestra de gastro, ele está ganhando uma grana para dar aquilo. Ou das inscrições dos congressistas, ou da indústria farmacêutica, o cara está ganhando uma grana. Em algumas áreas, né, o cara, tudo que faz, cara, ele tem que ser remunerado. E a gente sabe que no meio acadêmico, né, e talvez o professor acabe trazendo um pouco disso, né, de, não, você é amigo da escola, sabe, eu vou lá, é um voluntariado, não que o voluntariado seja ruim, não seja necessário, ok. Mas, cara, eu sou um profissional, você, Sim. E a gente tem que ser remunerado pela maior parte das coisas que a gente faz. A gente tem boleto, pô. Mas isso que você falou de dar o seu melhor também, eu acho importante, que é muito um pouco da história da minha vida também. Que eu sempre dei aula só em escola pública. Então, eu nunca dei aula em escola particular. E aí eu sempre dei o meu melhor. Comecei na rede estadual, depois fui para o município do Rio de Janeiro, e aí eu, por coisas da vida, eu terminei na internet. Tu assumiu o vídeo, né, da escola, né? Então, quando eu trabalhava na rede municipal, eu ganhava meu salário para trabalhar de manhã, e aí eu ficava à tarde também, sem ganhar nada, para poder ficar com os alunos. A gente fez um grupo, começou a gravar vídeo, e dali comecei a botar vídeo no meu canal também e tal, e bombou. Então as coisas foram acontecendo, né? Eu dando o meu melhor, mesmo estando na rede pública, ganhando pouco e tal. E aí, por conta disso, tive o desenvolvimento do meu canal e tudo funcionou. Uma coisa foi um projeto que acabou caindo no teu colo, né? Caiu no teu colo, tu falou, não, quero isso, e pegou pra você. Não, foi quando eu pensei em desistir da carreira de professor. Em um momento que eu era cru como você, e minha primeira escola foi na Vila Kennedy. Vai lá, dá aula aí. Eu nunca tinha entrado na sala de aula na vida. Uma escola complicadíssima, de uma realidade de violência. Eu mais era juiz de UFC do que professor lá. Era para apartar briga, não sei o que, eu não queria deixar os alunos se matarem. Era complicadíssimo. Eu falei, vou largar. Só que aí eu já conheci alguns canais na internet, falei, vou criar um canal aqui só para fazer uma videoteca. E aí fui botando meus vídeos e tal, e na escola tinha um projeto de cineclube que o professor podia formar grupo de aluno, assim, no meu horário de trabalho mesmo ali, no horário do recreio e tal, mas eu falei assim, se eu ficar além do horário, a diretora apoiou, a coordenadora apoiou, eu ficava além do horário, a gente gravava um monte de vídeo, e aí por conta disso eu conseguia gravar mais vídeos pro meu canal, foi muito maneiro. Agora, sem hipocrisia, velho, eu, por exemplo, se tiver um projeto de alguma parada que tenha álgebra, e tem geometria, eu corro da álgebra para a geometria que eu gosto mais. Isso é comum em qualquer um de nós. Você falou para mim lá embaixo que tu é um biólogo que não gosta de agulha, sangue, essas coisas. Tá maluco. Como é que era estudar os cadáveres, então? Não, mas pouca coisa. Por isso que tu correu para ecologia ou porque tu gostava de ecologia mesmo? Teu doutorado. Vamos lá. Quando eu entrei lá, eu falei, mergulho desde os 12, 13 anos de idade, já mergulhava. Então, para mim, me pegava muito a biologia marinha. Né? Então, vou entrar para fazer biologia marinha, deve ser maneiro. Lá dentro, eu cheguei a tentar um estágio na genética. E foi até engraçado. Que na genética, eu cheguei no laboratório, o professor já vai te atender. Eu fiquei olhando, sabe, os malucos lá pipetando,
sabe, freneticamente, os aparelhos. Não tinha nem janela, porque as janelas estavam todas cobertas com papel alumínio para não afetar as condições, né, ali do laboratório. Eu fiquei uma meia hora esperando o professor. Terminei para falar lá para a secretária, não precisa falar não, porque isso aqui não é o meu lugar. E o que eu enxerguei foi que a ecologia, cara, eu posso trabalhar com ecologia marinha, com ecologia terrestre, com educação ambiental, ela tinha uma área maior de trabalho do que as outras áreas da biologia. Tirando saúde, né? Saúde também é amplo. Mas, para mim, de saúde nunca teve esse apelo, sabe? Que muita gente acha que biólogo é o médico frustrado. Tentou medicina, não quis. Não. Eu nunca tive o apelo da saúde. Então, para mim, biologia já era alguma parada relacionada à natureza. E aí eu enxerguei na ecologia como uma forma mais ampla de trabalhar essa natureza. E aí, os caminhos, né? Eu acabei parando num laboratório de ecologia de insetos e trabalhei com ecologia de insetos no bacharel, no mestrado, no doutorado, fiz tudo com ecologia de insetos mesmo, entendeu? Entendi. Ou seja, a saúde não era nem trauma, é porque realmente eu não queria, não tinha nada a ver. Hoje eu já penso diferente, hoje eu já acho medicina maneiro. Eu acho medicina maneiro. Até acho, se eu tivesse feito medicina, muito possivelmente eu não ia ser um cirurgião, entendeu? Acho que tem áreas de um cara que curte, né, assim, pensa, vou ser médico, vai ser legal, tem áreas bacanas para trabalhar e que não necessariamente o cara vai estar lidando o tempo todo ali com cirurgia, com, né, costurar e por aí vai. O Procópio entrou no lance do vídeo nessa situação. Eu entrei porque ele me dava porrada. Faz a porra do vídeo, tal. E você, cara? Chegou no vídeo como? É boa, né? Videoaula. Videoaula. Que você nem assiste, cara. Há 11, 12 anos. Eu odeio, não assisto. Há 11, 12 anos, o Rafael Cunha, né, que é professor do Descomplica, ele falou, olha, videoaula, tu já ouviu falar? Não. Sei, 11, 12 anos, pensa, né? Quanto tempo atrás aí? Tu já pensou em gravar uma videoaula? Eu falei, não. Tu não tá afim de gravar, não? Que eu tô me juntando aí com uma galera, não sei o quê, para montar um site. A gente queria ver, tem uma galera gravando. Você pode ir lá gravar? Posso. Que já era o embrião do Descomplica, né? É o não que você não disse. Aquele embrião. Eu falei, vou. E aí, mas nem era de graça não, eu já ia ganhar um valor X por aquela gravação, mas era 1 hora de gravação na Tijuca, numa tarde, a grana não pagava ali o meu desgaste. Falei, vou. Só que nessa época, não tinha nem quadro ainda de Descomplica. As aulas eram gravadas com flip chart, aquele papelzinho que tu vai virando assim, vira. As primeiras aulas de Descomplica eram no flip chart. Aí eu gravei e o idiota aqui, cara, escolheu dar uma aula sobre vírus. O idiota. Você quer a evolução do celular? Não existe. Porque o idiota, porque vírus tem desenho pra caraca, entendeu? Esquema pra caraca. No flip chart, falei, pelo amor de Deus. Aí eu fiz essa aula, cara. Quanto tempo? É que o flip chart é uma canetinha. Caneta e papel, e vai virando. É incômodo, cara. Cara, horrível. A gente tá acostumado com quadro, horrível. Aí eu dei a aula, saí mal. Aí me ligam assim, professor, nessa época a gente depois tinha que voltar para ver a edição, para só então receber o valor da aula. Tua aula tá aqui para você ver a edição. Que dia você pode vir? Eu falei, não vou. Mas professor, você não vai receber? Não, joga fora, não vou. Não sirvo para ele, não precisa pagar. Não sirvo para videoaula. Naquele momento, para mim, foi assim, eu não sirvo para videoaula. Eu odeio videoaula. Eu nunca mais vou gravar essa porra. Guardei isso. Botou na cabeça essa porra. Botou na cabeça. Vida que segue, entendeu? Só que aí, alguns meses depois, aí de novo, né? Eles me ligam e falam, não, a gente quer conversar de novo contigo. Não, o que eu... não, porque a gente está com uma parceria com uma editora que a gente vai vender uns DVDs de videoaula. DVD, explica pra eles o que é DVD. É DVD, né, cara? A gente vai pouco tempo que hoje em dia ninguém usa mais. Ninguém mais usa, cara. A gente vai vender uns DVDs de videoaula, era Enem 100 dias, que tem 15 minutos, cada módulo, 15 minutos, mais um textozinho que tu vai escrever para gravar. PDF. Entendeu? Eu falei, cara, odiei. Não quero videoaula, não quero isso pra minha vida, não sirvo para isso. Pô, professor, mas a gente vai pagar 15 mil reais para você fazer esses
15 gravações de 15 minutos. Nasci pra videoaula, cara. Isso. Nasci pra videoaula. Eu nasci pra videoaula. Mas quanto? 15 mil, pô. 12 anos atrás, né? 15 mil. Acho que eu vou tentar mais uma vez, né? Vou tentar, pensando bem. E aí eu fui, né, cara? E aí já era com quadro, entendeu? Já tinha um esqueminha melhor. Ficou ruim a aula? Não ficou a minha aula, distante da minha aula de hoje, que, de novo, é um novo aprendizado. Né? Um novo aprendizado, uma nova prática. Dar aula pra câmera é muito diferente da aula pra uma turma. Fica olhando pra um buraco ali, é diferente pra vocês, cara. Só que aí a gente fica tão louco, vocês já devem estar assim, cara, que eu olho pra lá, eu já, na minha mente, eu tô falando com a pessoa, cara. Eu tô falando com a pessoa. Mas no início, meu irmão, foi o Oda mais certinho, igual o Oda que tinha começado com 21 anos de idade lá atrás. Era uma experiência nova, zerado, né? Mas funcionou. Só não foi no banheiro ficar lá 40 minutos, você não precisou, mas o resto foi tudo. E aí, quando o Descomplica de fato surge, né, aí o Marco Fischmann me convidou para ser diretor educacional, diretor pedagógico, né, sob uma carga. Fiquei com medo do cacete, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, né? Mas acabei que eu entrei e não me arrependo, obviamente, nada, né? Sou muito feliz. O Descomplica, então, a sua experiência lá mudou a sua vida? A sua relação com a educação e outra coisa? Sim. Eu acho que todo mundo, né, que começou já a trabalhar com a internet, a flertar com a internet, vê como que é diferente, né, cara? Eu acho que, assim, a primeira diferença gigante é a escala, né? Porque uma coisa é você influenciar ali algumas dezenas de alunos em Vila Kennedy e outra coisa é você influenciar 7 milhões, né, de pessoas. Então, essa diferença de escala, ela já é assustadora, né, então já muda em relação a isso. Eu lembro que logo lá no início, logo bem no início mesmo, quando a gente não tinha muita ideia disso, a gente foi dar uma aula em Juazeiro do Norte e quando a gente chega lá no aeroporto de Juazeiro, chegou lá no aeroporto, tava eu, Rafael Cunha, Hansen, acho que tava o Pelizari, sabe? O que a gente está lá bem desde o começo do Descomplica. Quando a gente tá saindo assim lá da área de desembarque, tinha uma menina com cartaz, sejam bem-vindos professores do Descomplica. Caraca, que maneiro, cara. Isso foi bem lá no início. Pô, que maneiro. Eu lembro do nome dela até hoje, Jo Ingrid. Beijo, Jo Ingrid. Um Isso aí foi marcante. né? Não, e olha a história. Porque aí ela, com cartaz, gente, como é que ela sabe? Que ninguém tinha nem dito que ia pra lá, mas ela viu que alguém tinha ido pro aeroporto. Cara, não sei como ela descobriu, foi pra Já lá. era fã, né? Já era fã. Aí ela, não, vocês estão indo pra onde agora? Não, estão indo pro hotel. Nada disso, vocês vão pra minha casa. Porque eu já falei com meu pai, com Mainha. Mainha já fez um jantar, meu irmão, ela fez um jantar com várias delícias, acepipes típicos, assim, pá, várias comidas diferentes. A gente foi pra lá. No meio do nada, ela pega o violão. Agora eu quero cantar a música que eu fiz por Hansen aí. Que maneiro, cara. É meio assustador. Mas, cara... Joinho de brincadeira. É meio assustador, mas, meu irmão, aí tu tem ideia, assim, de... Esse é um exemplo de vários que também você deve ter, né? Você deve ter que, cara, que a gente passa e fala assim, cara, como é que a gente tá fazendo O Nordeste é incrível, né? Quando você vai lá dar uma aula, o carinho que as pessoas têm pela gente é impressionante. É muito diferente. Caramba, né, é muito diferente que dar uma aula no Sudeste, no Sul do Brasil. O Nordeste é outro nível. É muito louco. E aí, como é que foi? Aí, depois disso, vocês foram lá pro hotel e deram um aulão lá? E como é que foi essa experiência do primeiro aulão, assim, em lugar lotado? Não, é maluco. Mas até hoje a gente ainda fica surpreso. Só que aí, embora fique surpreso, é muito louco que aí a gente começa a criar novas expectativas, né? Então hoje é papo assim, da gente fazer um aulão que tem 500 pessoas e, pô, tá meio vazio, né? mas né? Que, pô, já deu aula pra 1.000, 2.000, 5.000, aí tu vê 500, não tá tão cheio não bombou muito não, mas lógico que é sempre legal, né? E o Pedro II, tu entrou quando e como? Foi antes do Descomplica. Foi antes? Foi antes do Descomplica. Pensei que tinha sido depois do Descomplica. Não, foi antes. E até muito maneiro, porque o Pedro II me deu a segurança de eu poder ficar no Descomplica. Porque na época eu já estava bem, eu falei, não, vou apostar aqui no Descomplica, se der errado, não tem problema. Tem o Pedro II, né, que é um colégio público, federal, estabilidade. O Pedro II, então, antes de chegar até no Pedro II, contar até outra história, né, que como eu disse, logo desse primeiro curso que eu dei aula, do nada eu recebo uma ligação, olha, você está no mestrado, né? Tô. Pô, tu fala inglês? Eu falei, falo. Passaporte está em dia? Porra, acho que não. Por quê?
Não, porque tu quer ir para a Austrália daqui a 2 semanas? O dono do curso. Quer ir para a Austrália daqui a 2 semanas? Eu falei, pô, lógico. Então a gente vai dar um jeito, vai conseguir o passaporte, não sei o quê. E me mandou para a Olimpíada de Biologia. Aí eu fui lá como primeiro observador, voltei e organizei a primeira OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia, junto com a ONG, que minha mãe era presidente. Eu falei, pô, tem que botar em alguma instituição, botar na ONG lá, de mamãe, e aí a gente começou a organizar a Olimpíada de Biologia. E aí, desde então, eu fui por mais de 10 anos coordenador da OBB. Até hoje, eu que faço a prova da primeira fase inteira. É mesmo, cara? Inteira. Qualquer colégio que pega a primeira fase, aquelas questões fui eu que fiz, sem ganhar nada. Aí, eu não falar não, né, sem ganhar nada de graça. Nunca ganhei nada com a OBB. Mas, e comecei a participar das Olimpíadas Internacionais. Eu lembro, cara, claramente que nessa minha primeira participação na Austrália, e eu falo inglês, mas não é também aquele inglês, assim, mas eu vi uma questão, cara, que está falando de malária, mas está falando de vírus, malária protozoária, já levantei o dedo, já questionei, já alterei a questão. Então, pô, me senti muito bem, entendeu, dessa participação no internacional, que é quase que uma aprendizagem passiva mesmo, porque lá a gente vai para traduzir a prova, vai lendo, vai, não, mas isso aqui está errado, e vai e discute com isso, aqui. E se criou uma comunidade internacional que hoje eu conheço professor de biologia no mundo todo, tenho amigos no mundo todo, acho muito legal. Eu só dei toda essa volta, Cristiano, porque quando eu fui fazer o concurso do Pedro II, depois você conta a sua experiência, mas deve ter sido parecido. Eu sou o mesmo concurso que o meu, então, é muito difícil de falar assim, eu estudei para o concurso. Cara, não tem como, cara. Como é que eu vou pegar a biologia inteira e vou ler essa parada toda? Não. Eu não vou estudar 6 meses se eu estou há 15 anos estudando. Eu já sei o que você vai falar. Né? Eu também passei por isso. E aí, cara, quando eu fui fazer a prova, eu fiz a prova, na minha época eram 5, o nosso concurso, né? Eram 5 candidatos, acho que eram 5 vagas, 800 candidatos de biologia. E só gente boa demais. Amigaços meus, conhecidos, bons demais, de biologia fazendo concurso junto. E aí eu pego a prova da primeira fase, né, objetiva ali, eu vou respondendo, cara, prova boa, difícil. Eu saio da prova da primeira fase, aí todo mundo conversando, aí, tinha uma questão lá de quantos são os anticódons. Você marcou quanto? 64 ou 61? As duas, vocês até vão saber disso. Tá ligado? Síntese proteica, que dá para fazer questão interdisciplinar, que o códon são 3 basezinhas, cada uma entram 4. Eu lembro 4, 16 e 4, 64. O anticódon vai ligar aqui. 64 faz sentido. 61 faz sentido, porque 3 são de parada. Aí não vai ter esse anticódon. Só que a resposta eram cerca de 40. Aí eu falei isso com os nossos amigos que dão aula aí em todos os santos. Não, são cerca de 40. Por que isso? Não, porque desses 3, o último, muitas vezes não é lido, é uma posição chamada posição wobble, porque ele lê os 2 primeiros, e aí esse terceiro se repete, os caras ficaram olhando para mim. E assim, eu sou ecólogo, não é minha área. Aqui está o resultado da sua busca. Foi mal. Buscando sobre o que ele tá falando. Aí, cara, quando eu falei isso, sabe, todo mundo assim, cara, mas onde você aprendeu isso? Minha resposta foi, não sei. Onde é que você leu? Não sei. Porque eu acho que essa minha participação na Olimpíada de Biologia, que assim, eu não ganhava nada, mas foi um aprendizado do cacete. Quando chega a prova lá, que a gente tem que fazer uma redação, escrever um texto, sorteio o tema Relações Ecológicas. E é no dia, na hora. Na hora, Relações Ecológicas. Aí estavam meus amigos lá, Bandeira, Nelson, uma galera toda de biologia do mundo. Japonês desgraçado, filho da... Pegou a tua área logo, né? Pô, doutorado em ecologia em relações ecológicas, entendeu? Mas aí é a tal situação que talvez as pessoas... tu deu muita sorte, né? Uma sorte danada. Não, tá me preparando, foi não falar não. A sorte foi a preparação que você teve ao longo da sua vida toda. E quando pegou o tema de aula, foi um tema muito brabo. Foi histologia vegetal, que é um troço que ninguém gosta, entendeu? Eu cheguei em casa meio down, dormia, você sorteia, né, o ponto para no outro dia da aula. 24 horas depois tem que dar aula, isso. Aí eu dormia, e aí é louco como eu já acordei com a aula pronta, o que eu ia fazer para tirar ideia na prova de aula, passei em primeiro, então deu tudo certo, mas assim, essa parada, né? Pô, mas você deu muita sorte. Comigo foi parecido, eu sabia que você ia falar isso. Eu dei aula durante muito tempo para concurso pré-militar, preparatório para concurso pré-militar, então foi resolver a questão da AFA, do ITA, questão de IME. Como eu era um moleque novo, eu falei assim, você vai pegar a parte mais tranquila do IME. Só que a parte mais tranquila
Era fogo demais. Então, pô, me preparei muito. E eu lembro que eu fui pra prova também sem estudar nada. Cara, eu arrebentei na objetiva, arrebentei na discursiva, e o cara só me tirou 9 pontos, me deu 9 pontos alguma coisa, não deu 10, que tinha uma palhaçada que tinha que apagar o quadro com a esquerda, uns bagulho maluco. Puta que pariu. Que ninguém faz na vida real. Não é igual quando você vai fazer prova de Detran, que tem que dar uma olhada, é uns bagulho desses sim. E é justamente isso. Cara, e eu lembro que esses cursos, muitos desses cursos que eu trabalhei de pré-concurso, às vezes não me pagava. E eu ia lá mesmo assim, preparava a aula e tal, e isso me jogou. Só que eu não tinha, só que pra mim foi mais pesado que o seu num aspecto. Eu não tinha mestrado nem doutorado na época. Aí não tinha não jogou lá pra cima. Como é que você entrou lá? Não, eu entrei, mas cara, eu dei muita sorte da galera que tava junto comigo, o Fábio, Henrique, essa galera toda, ele também não tinha, entendeu? São ótimos professores. Excelentes professores. Mas não tinha Nilo, que era Nilo do Cefet. A galera que tirou a maior nota, então, esse pessoal não tinha. Não tinha. A galera de doutorado, mestrado, não sei porquê, acabou que não passou para a última fase, que é a fase de prova de aula. Entendeu? Mas, Cristiano, eu vou dizer que isso, tá? Até eu também falo para eles, para não desmotivar quem não tem mestrado doutorado, cara, eu fui tão bem nas primeiras fases, tão bem, que a gente tem todas as notas, peguei a planilhazinha, eu botava 0 de título para mim, 10 para todo mundo e eu passava. Sim. Eu mesmo com 0 de título eu passava, não ia ser o primeiro, mas eu passava e 10 para todo mundo. Dá para passar sem título. Dá para passar sem título. Eu fui 6º lugar, sem título fui 6º lugar. Uma galera que tinha um mestrado, uma pós, aí foi lá para cima, entendeu? Eu só fiz o mestrado depois. Dá para passar. Eu nunca me inscrevi num concurso do Pedro II por causa desse medo aí, eu não tenho mestrado. Não tem nada disso, consegue, então. Cara, consegue. Daí já vou ver com outros olhos. Sim. Pode ter certeza. Que sempre foi um sonho meu dar aula no Pedro II, sempre gostei muito, cara, admiro. É incrível mesmo, cara. Eu gosto de lá pra caramba. É incrível mesmo. E quando eu entrei. E você dá aula onde? Realengo também, não? Não, eu sou de São Cristóvão, mas quando eu entrei eu tava no Engenho Novo. Aí você vê como é que. Isso eu não tava no Descomplica ainda. Foi de Engenho Novo? Foi de Engenho Novo, logo no início. Não tava no Descomplica, mas eu sempre, trabalhei pra caraca, então eu precisava de horário, então em Engenho Novo eu pegava tarde e noite. Pegava a turma do EJA também à noite. E eu pegava oitavo ano, 9º ano, médio, o EJA, pegava tudo só para ter um horário melhor, beleza. Tem aula sábado, né? Tinha aula sábado sim, sábado não. E eu pegava a turma do ensino fundamental no sábado, né? 8º e 9º ano. Todo sábado de aula eu ia fantasiado. Eu ia puxar isso agora. Eu ia fantasiado de padre, Jedi, palhaço. Mas por quê, quando? Aí falava assim, por quê? Porque eu acho legal. Mas qual é o fim pedagógico? É maneiro. Ia andando pelo meio da rua fantasiado, tava no colégio fantasiado, aquele fordão, dava aula fantasiado. Uma zoeira do caralho. Falei, cara, o moleque já tá vindo sábado pra estudar, entendeu? Deixa eu dar uma alegria na vida dele e aí... Então aquelas histórias de Descomplica, eu já vi ele fantasiado de borboleta. Ele vinha direto. Tudo ideia tua lá. Direto. Não, é coisa minha mesmo. Quando o pessoal pergunta, você topa? Você topa? Pô. Maneiro. Amarradão, cara. E eu lembro que isso aí também foi muito incrível, que essa turma de 8º ano, foi a primeira turma que eu peguei lá, a primeira coisa foi, ao longo do ano, foram 3 mães lá para falar comigo. Aí já, quando o professor chega, aí o inspetor avisa, professor, vai na coordenação que tem uma mãe querendo falar com você. Eu penso, caraca, o que eu falei? Deu merda, né? Deu merda. Só que nos 3 casos, as mães queriam me conhecer porque os filhos só falavam de mim. E falavam assim, cara, professor de ciências é legal, tem que saber quem é esse cara. Quero saber quem é esse cara. E nessa época também eu tinha uma prática, que hoje eu não pego mais tanto os alunos menores, né? Mas sempre que o aluno tirava 10 na minha prova, eu dava um livro. Então tirou 10, eu dava um livro. E não comprava não, chegava na minha biblioteca, se tiver algum livro legal de biologia, assim, que ele vai gostar. Aí dava para quem tirava 10. Aí uma falou, cara, eu tô tendo que brigar com a minha filha, porque ela vai em festa de aniversário e ela leva o livro. Sabe, ela vai na vaca da prima, leva o livro. Maneiraço. Vai pra praia, férias, leva o livro. Maneiraço isso. Ela hoje faz biologia na UERJ, essa menina, entendeu? Ela hoje vai, dá vontade de chorar, de falar uma parada. É maneiro pra caralho isso. Que é muito maneiro. Então é uma mega realização. Você poder passar por isso, né? Com a molecada é bom demais. Você tem professor que foi teu aluno? Colega de trabalho? Alguns. Eu também tenho alguns, é muito maneiro isso. Muito bom. Cara, a Lara do Descomplica, e aí olha que louco, né? A Lara de filosofia, sociologia do Descomplica, ela conta uma história que, sinceramente, se não fosse a Lara, eu ia falar que era mentira, porque eu não lembro.
tá apagado da minha memória. Mas ela conta que ela foi minha aluna pré-vestibular, né? E que eu tô falando pela lembrança dela, que isso tá apagado na minha memória, eu não lembro zero disso. Ela disse que um dia ela estava chorando do lado de fora, assim, da sala. Eu falei, poxa, o que houve? Ela falou, não, porque minha inscrição da UERJ é até hoje e minha mãe está sem dinheiro para pagar, vou perder a inscrição da UERJ. Aí ela disse que eu falei, não tem problema. Que eu levei para a sala dos professores, falei, cadê o boleto? Tem internet banking, paguei o boleto, pronto, resolvido, não vai chorar. Ela passou para direito na UERJ, assim. Que foda. E ela fala que, cara, quando você fez, aquilo para mim foi tão... E a primeira vez que ela falou isso numa aula ao vivo. No aulão, ela chorando e eu assim. Será que ela não confundiu, não? Você nem lembrava da história? Que eu nem lembro, cara. É bizarro. É como que a gente acaba, né? A gente marca a vida dos alunos, influencia os alunos e pra gente... Uma atitude tão simples ali que... Não, esse bagulho de atitude simples marcar a vida do cara é complicado. Tem um professor que já tá dando aula aqui uns 4, 5 anos. O Juan, um beijo Juan, lá do Pedro II. Ele foi meu aluno e aí ele conta umas paradas também, porque naquela aula que você dava de exponencial, eu dou aula igual a você, eu falei, caralho, eu nem lembrava que eu falava desse jeito, mas eu acho que eu devo ter falado um dia e ele falou, porra, é assim que ele faz. E porra nenhuma, acho que foi só naquele dia. Eu acho tudo do caralho, assim. Muito como hoje, quando fala assim, quem foi que te inspirou? Eu falo, professor Ivanor de Biologia, era um cara foda, ele dava aula cantando, ele... Porra, cantava um monte de piada, era de biologia. E um professor de matemática chamado Laércio, provavelmente não sabe nem quem eu sou. Não lembra de mim, também deve ter apagado na memória dele, mas em mim marcou de tal maneira que hoje eu faço matemática e dou aula de forma semelhante a eles dois. Juntei os dois num professor só. Muito bom, muito bom. Não, você vê, essa vozinha que às vezes eu falo... Cara, foi o professor da faculdade, Jorge Nessimian, que era de inseto, que volta e meia no meio da aula, ele fala... Que eu acho incrível, sabe? Assim, eu faço muito... E hoje você vai estudar técnicas, isso eu falei, sabe, faculdade de educação, você não pode falar de forma monótona, muda o tom. Tu vê que faz muito sentido, né? Mas que você vê alguém fazendo, tu vê, pô, essa parada é maneira, eu vou repetir isso, é legal, isso faz parte da nossa formação. Né? Mas pra galera que é professor que tá assistindo a gente, cara, tem uma parada engraçada, que a gente falou e acabou se perdendo. Eu acho que é meio que, vamos lá, ensinar a dirigir. Pisando a embreagem, passa a primeira, vai tirando o pé, entendeu? Valeu, vou embora? Dirija aí. Eu acho que é esse bagulho. Na faculdade, a educação, pá. Só quando chega na sala de aula, agora você dirige aí, irmão. Vai embora. Não, mas eu tenho que pegar Brasil. Dane-se. Fica inseguro. Vai embora, cara. Vai embora. E tu fica na insegurança. Eu não sei o que a gente tem que fazer, o que a educação tem que fazer para isso mudar. Porque o cara chega muito cru em sala de aula. Muito cru em sala de aula. E aí você conta com a tua experiência no subúrbio, que você conversava e tal. Tu conta com isso. Eu acho que o que mais ajuda na faculdade de educação é quando você tem que cumprir mesmo aquelas horas assistindo as aulas dos outros caras. Eu acho que isso ajuda muito mesmo. Sim, sim. Sabe? Porque às vezes você tá de saco cheio, tu tem que ir lá pra escola, mas tem que assistir a aula do fundamental, tem que assistir a aula do médio. Tu vê os perrengues que a pessoa tá passando, que a sala tá uma zona, né? Que o cara, pô, às vezes tu enxerga, não, ali ele tá enrolando, então o aluno perguntou aquilo ali, ele não soube responder. Tu vai pegando essas malícias e até para que quando você esteja numa situação semelhante, você fazer aquela parada também. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Pro cara que tá começando agora, de assistir a aula, cara. Vai assistir a aula de uma porrada de gente, ver como é que o cara lida com as situações. E que, assim, vão vir novas, vão. Você vai passar perrengue e vai, mas eu acho que diminui, né? Melhora a tua capacidade de reagir. Na biologia, quando tu entra na faculdade e tal, por exemplo, eu sempre tive professor de matemática homem. Cara, eu tomei um sustão quando eu entrei na FRJ, que era a Valci e a Lúcia Tinoco de... Porra, eu tô falando isso de coração aberto. Isso é década de 90, 92, 93. Eu falei, cara, tem mulher que sabe matemática pra caralho também. Assim, é vergonhoso falar isso? Mas, cara, tem mulher, pode ver como é que... Na biologia também rola essa parada? Cara, eu acho que menos, né? Menos. Eu acho que, assim, que a área de exatas... Acho que a área de exatas é mais forte, né? Assim, que você vai pra engenharia, pra matemática, pra física. Realmente, normalmente tem mais homem. Em biologia, eu acho que já tá bem meio a meio e talvez até com uma maior participação de mulheres. De mulheres que homem, né? Eu nunca senti isso na faculdade, não. Eu lembro quando eu fazia faculdade de matemática na Gama Filho, a melhor aluna era uma mulher. Ela só tirava 10, a menina. Carla, o nome dela. Só tirava 10. Eu ficava, caraca, maluco, essa menina é braba, mano.
Eu tirava notas boas também, mas ela era, tipo, muito assim. Não, na Exatas tem essa parada, assim, tem um preconceito ferrado. Hoje não, hoje muito menos, mas na década de 90 era complicadíssimo isso, assim. E eu me lembro que eu passei por isso, falando de cadeia. Eu falei, caraca, que professor, pô, você é fera demais, né, cara? Ela já não dá aula, agora ela é sua coordenadora. Eu falei, caraca, tem mulher que é fera, pô, eu achei isso complicado. E as melhores aulas que eu tive, tanto na graduação quanto na pós, foram de professoras mulheres de matemática. A professora Gisélia Clarice, que dava aula de geometria, porra, é sensacional. A professora de análise 2, análise real 2. Análise é o catiço, né, cara? Sinistro. Foi a única que eu reprovei na faculdade, foi a análise. Aí depois eu fiz de novo, passei. Também uma mulher, a professora Lúcia Tinoco, já na pós, na UFRJ, top. Essa é a Lúcia. Cláudia Segadas, professora incrível também, já na parte mais de pedagogia da matemática, era top também. Então, as professoras mulheres em exatas são incríveis. Agora, vocês estão falando isso, aí você vê que até que eu que comecei a dar aula em pré-vestibular no século passado, né, assim, 98, então no século passado. Milênio passado. Cara, pré-vestibular tinha muito isso também, né? Pré-vestibular tinha muito isso. E eu lembro, tem uma professora de biologia maravilhosa, dá aula até hoje, assim, é uma diva que é a Mércia. Cara, a Mércia é a única de biologia da época de Miguel Couto que eu dei aula. Lá de antiga, exatamente. Da antiga, só a Mércia. E aí, olha o que eu já escutei lá atrás. Não, para vestibular, normalmente era todo mundo homem, às vezes tinha uma ou outra professora de português. Redação. Sim, redação, é isso. Né? Uma ou outra de linguagem. O resto é tudo homem, que a Mércia é de biologia. E eu já ouvi, assim, de coordenador, não, a Mércia dá certo porque a Mércia ela dá aula igual ao homem. Caraca! Que sacanagem. Não, mas de novo, tô falando de... Década de 90. Sim. Mas aí, era muito isso. E, vamos lá, mesmo hoje, aí sim, eu concordo. E aí é atiçar que, por exemplo, vamos pegar um colégio que você trabalha, no colégio que eu trabalho, no colégio que você trabalha, talvez haja uma divisão meio a meio homem-mulher, talvez haja até mais mulher dando aula do que homem. Só que uma coisa que a gente ainda vê muito, pelo menos nas escolas, né, na educação básica, você pega infantil, é basicamente mulher, fundamental, aí já tem um outro homem, mas no médio, que normalmente é onde paga mais, você tem uma maior proporção de homem do que mulher. Né? Então você tem aí esse equilíbrio, que na verdade pode ser um equilíbrio quantitativo, mas quando você vai em termos financeiros, não é equilibrado. Quando eu entrei no Miguel Couto, eu fiquei alguns anos no Miguel Couto, Tijuca. Eu dei aula lá também. Cara, acho que era só Mércia e Marina de português. Só tinha elas duas de mulher, a gente estudou homem. Era isso mesmo. Então não era só matemática, entendeu? De química, por exemplo, Alfredo, era só essa galera, só mesmo. Agora hoje, depois de toda essa sua experiência, tanto no presencial quanto no online, você tem alguma preferência? Você prefere o presencial? Porque você já falou que odeia videoaula, então eu imagino até a tua resposta. Pior que não. Não? Pior que não. Agora, sem sacanagem, Procópio. Hoje eu acho que a minha aula online é melhor do que a presencial. É porque assim, então, de novo. Você não gosta de assistir. Isso, imagina assim, eu sou jogador de futebol, bom pra cacete. Mas nas minhas horas vagas, eu não gosto de ver a Champions League, entendeu? Nas horas vagas eu gosto, sei lá, de tocar banjo. Porque não é porque o cara que é um jogador de futebol foda, entendeu? Que ele, gosta de assistir jogo. Normalmente o pessoal fala que não gosta de ver o jogo. Então, e vice-versa. Eu gosto de assistir jogo e não gosto de jogar bola, eu sou horrível jogando bola. Então acho que são duas coisas diferentes. Então, eu hoje adoro gravar videoaula e adoro dar videoaula, fazer sem sacanagem, eu acho minha videoaula hoje melhor do que minha aula presencial. Minha aula presencial eu acho que eu estou enrolando, entendeu? Quando eu saio da frente do quadro, vou conversar com os alunos, mas assim, é porque é óbvio que hoje eu enxergo, ainda mais a pandemia, acho que mostrou muito isso, que a escola não deve se resumir à aula. Então, quando chegam uns alunos, assim, no Pedro II do Grêmio, posso dar um recado para aqui, não sei o quê? Pode. A gente vai tomar seu tempo. Não, escola é para isso. Escola é para vocês também interagirem socialmente, politicamente, entendeu? A minha aula é só uma das dimensões, das N dimensões que você vem viver aqui na escola. Então, como aula de biologia, eu acho que a minha, sabe... Porque no online a gente condensa a aula em menos tempo, né? A gente basicamente só dá aula o tempo todo. Enquanto que no presencial tem todos esses outras que são variáveis importantes, aí, né? São importantes demais. Sem dúvida. Né? Mas que em relação à aula propriamente dita, não. Mas eu amo as duas coisas. E é muito louco, essa minha experiência lá no Pedro II até me mostrou que, se bobear hoje, eu gostaria mais de ser professor do ensino fundamental do que do ensino médio. Porque uma coisa que eu esqueci de falar é que essa turma que eu dei aula no 8º ano,
quando se formaram no 3º ano, me escolheram como professor homenageado. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso. Um professor de 8º ano. Você nem era mais professor dele. Não, só dela no 8º ano. 4 anos depois, né? E de como que a molecada lembrava, assim, sabe? Assim, do Aula professor lá de trás. Então, eu acho que a gente transforma mais lá embaixo, entendeu? E aí essa loucura do nosso sistema educacional que paga menos o professor do fundamental do que do médio. Essa loucura do nosso sistema que assim, então por que você não vai dar aula lá? Porque eu não quero ganhar menos. Mas eu acho que talvez eu fosse mais feliz se eu fosse um professor do fundamental do Isso que é interessante, um professor porque de pré. foi a mesma coisa que o Carlos Neab falou. Lembra que ele disse que ele dava aula lá preparatório para o IME, não sei o que lá, ele foi voltando, até que ele chegou, deu aula no 8º ano, deu aula no 7º, e no 6º ele percebeu que ali ele conseguia mudar. Que os alunos conseguiriam avançar mais do 6º ano em diante. Então ele preferia dar aula no 6º ano do que nas aulas mais... E algo que ele falou que corrobora com o que ele estava falando é o seguinte, você deixa de dar aula para si próprio. Porque quando tu começa a dar aula para si, né? Essa parada. Eu vou preparar uma lista de exercícios aqui que eu vou dar. Na realidade, amigo, às vezes não tá entendendo porra E nenhuma, muita gente é assim, né, cara? Muito. Muita gente. A vaidade do cacete. Cara, mas algo se perdeu. Porque quando Darcy Ribeiro fala das 200 horas, não era 200 horas de aula mesmo. Tinha outras coisas, só que a escola se perdeu e botou. Não, joga essa criança em sala de aula. Mas é o que o 200 dias. Desculpa, mas é o que o Pedro II tenta fazer, né? Com os eventos ao sábado, né? Sim, então sim. tenta pegar e usar isso para outras coisas. A escola municipal estadual não, joga não. 200 dias de aula e tem que cumprir. Porra, isso é uma doideira. A gente não aguenta, o aluno não aguenta, a direção não aguenta, ninguém aguenta, nem a mulher da merenda não aguenta, cara. É sério, cara, é muita coisa, porra. Pra ser aula, não vai. Agora, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu, hoje, por conta da minha filha que tá fazendo medicina e tal, eu preciso dar muita aula para fazer um dinheiro para conseguir pagar lá. E às vezes eu fico pensando, cara, antigamente eu gostava mais de dar aula, porque eu dava pouca aula, menos aula. Você também é isso? Ou já chegou um momento que você falou assim, cara, eu tô dando tanta aula que eu tô até com raiva? Pior que não. Não, sempre. Sem sacanagem mesmo, sem sacanagem. Sempre gostei pra cacete de dar aula. E eu acho que é meio que sublimação mesmo, entendeu? De estar com um monte de problema e estar passando, às vezes, por um momento ruim. Mas de entrar na sala e parece que tudo desaparece, entendeu? Sem doer mesmo. Então, pra mim, é meio que terapia mesmo da aula. É terapia, velho? É terapia, velho. É terapia de entrar em sala e brinco, falar uma besteira. E ele lembra de um caso da minha vida, ele conta um caso da minha vida, fala que minha mulher tá com bate-poia no braço e que isso e aquilo. Então, pra mim, é meio que terapia mesmo. Acho que eu tenho poucos amigos. Tô indo pouco a barra, tô indo pra sala de aula. Abre da cerveja, né? Tá com amigos muito jovens, né? Cara, mas pra mim é muito bom, mano. Falou. Muito bom. Tem poucos amigos, foi foda. Muito bom. Como você vê essa geração atual do pessoal que tá no presencial, né? Que a gente vê uma reclamação, não, do futuro, não sei o quê, essa galera tá vindo jovem aí. Como é que você vê essa galera que tá na escola hoje? Problemas, né? Eu vejo com problemas. Todo mundo vem relatando isso, né? Que de fato esses anos, né, principalmente no ensino público, né, porque eu acho que o privado ele conseguiu responder de forma razoavelmente rápida. Há os problemas, mas no público tá muito pior. Né, de uma galera que ficou em casa, entre aspas, estudando. Alguns não estudaram porque, cara, não estavam com condições mentais de estudar, super entendo. Outros não estudaram porque não tinham condições financeiras, de ter uma internet, de ter um computador, também super entendo. E não fizeram avaliações, nada. Então esse retorno, né, que ele tem que estudar, tem que fazer prova, cara, tá bem difícil, assim, tá bem difícil. Eu acho que não dá pra gente ter uma ideia do percentual, mas acho que há ainda um percentual elevado de alunos que, cara, não voltou a se adequar à escola. A gente estava conversando até lá no Pedro II, no ensino médio, que, cara, um aluno de 3º ano, se bobear, ele saiu do 9º ano pro 3º ano. Entendeu? Foi. Ele foi do 9º direto pro 3º. Então o cara nem vivenciou o ensino médio. E aí, de novo, eu falo muito da minha vida porque eu sou super sincero. O meu filho passou algo semelhante na faculdade. Se decepcionou demais. Meu filho passou para educação física na UFRJ, ele adora jogar basquete, legal. Só que ele ficou, cara, 2 anos online e ele fala, pô, pai, não conheço ninguém da turma. Imagina, você sem conhecer ninguém da tua turma da faculdade, trotes, chopada, nada. Muitas histórias que se perderam, né? Que nunca aconteceram. Cara, perdeu. Então é uma juventude que tem ali 2 anos meio que apagados, entendeu? E que retomar isso vai ser muito difícil em todos os aspectos, e inclusive o educacional, o pedagógico. Então,
eu acho que a gente vai ainda gramar por uns bons anos até retomar o que a gente tinha antes, que já não era o ideal, né? Mas até retornar o que tinha antes, ainda vai demorar um pouco. Hobby, qual é o teu hobby? Meu hobby, deixa eu ver. Beber cerveja, gente? Joguinho. Primeiro que veio foi joguinho de celular, que eu gosto muito. Mas o maior mesmo é cozinhar, cara. Tu gosta de cozinhar, velho? Muito. Não, então a gente combina, porque eu gosto de comer. muito. Não, para ter uma ideia, eu acho que assim, desde o início da pandemia pra cá, eu não vou falar que nunca, mas eu não lembro da minha mulher ter cozinhado lá em casa. Maneiro. Porque eu faço comida assim, para todos os dias da semana, e eu planejo. Porque lá também não é chato de ter uma comida diferente por dia. Então, ontem lá em casa foi um macarrãozinho à bolonhesa com feijão, algo básico. Fim de semana foi costelinha barbecue. Aí eu já vim pra cá pensando, amanhã acho que eu vou fazer um baião de 2 com carne de sol. O baião de 2 é show demais. E assim, e aí eu faço baião que aí dura tipo, sábado, domingo, segunda. Aí na terça já faço outra parada, dura 3 dias. E é hobby mesmo, eu vou pra cozinha e faço felizão. E como eu mudei pra casa hoje, cara, eu valorizo, isso é muito louco, varrer o quintal, regar as plantas, eu tô quase aposentado mesmo. Né? Limpar a piscina. Lembra do Urbano, aquela limpar a planta. Urbano aposentado. Cara, feliz demais em fazer essas paradas. Mas até daqui a gente fica na calçada e depois para assim, segurando o cabo de vassoura, olhando planta. Seu cachorro cagou na minha calçada, ó. Não, eu varro lá em casa, assim, felizão. E muito feliz mesmo de ficar fazendo essas paradas em casa. Gosto bastante. Você mora em casa, então, não em apartamento? Não, agora você já morou em apartamento? Já. Aí era só cozinhar, o pobre. Eu também, a minha vida quase toda foi morando em casa, e é muito diferente. Eu vim morar na Barra da Tijuca por um tempo da minha vida, e quando a minha mulher decidiu, né, que a gente teria um filho e tal, a gente voltou para uma casa que eu achei muito mais legal, assim, criar uma criança numa casa mais solta, né? É bem bacana. É diferente mesmo. E eu queria falar que eu gosto muito de viajar também, né? Que assim, com a Olimpíada, mais viagem assim a passeio, acho que eu já fui a mais de 30 países. Então, gosto muito. Também é uma experiência de vida, assim, das mais louca que eu já tive e tudo. Roubaram o celular do meu filho no dia do aniversário dele na Tailândia. Na Tailândia? Roubaram e eu consegui desenrolar com o assaltante, o cara devolveu. Ele me contou essa história. Então, cara, sabe, são coisas assim que tu vive. O cara devolveu o celular. Devolveu o celular. Como é que você convence um cara que roubou o celular dele? Oferece dinheiro, né? Não, aí assim, em inglês, né? Tipo assim, obrigado, você achou meu celular, achei que eu tinha perdido no metrô. Poxa, você não poderia me devolver, porque eu tô aqui, vou te dar uns dólares, não sei o quê. Na abordagem deu certo. A gente tem até um amigo que fez tatuagem nas costas, assim, do nada. Muito doideiro. Tu conhece algum cara assim, não? Pois é, eu não vou mostrar aqui, que vai ser uma coisa meio estranha. Porque eu fiz no Camboja, uma tatuagem nas costas, aquela do bambu. Foi numa favela do Camboja. Meu irmão, na favela. E eu sou um cara muito cético, muito cético. Muito. E aí chamaram um monge lá na favela, aí abriram o tapete, o cara botou uma cervejinha, se quiser, eu falei, não vou beber. E aí o monge ficou papo de 1 hora me rezando, e aqueles cânticos assim, sem fazer nada. E aí quando ele pegou o bambu e começou a dar bambuzada nas costas, juro que eu fiquei só vendo uma luz azul. Sério. Fiquei só vendo uma luz azul e o cara... Tinha uma fumacinha rolando no lugar. Aí, não, nem pior que não tinha. Tava minha mulher, tava meu filho. E aí aquela bambuzada assim, pá. E o pior foi depois, né? Que aí quando eu cheguei... Só que no Brasil, a minha mulher, amor... Assim... Acho que não custa nada. Você podia fazer um exame de sangue para ver HIV, hepatite? Eu falei, mas por quê? Porque antes dele te furar com bambu, ele fez 3 furinhos no braço e ficou rezando. E depois ele pegou o mesmo bambu e começou a te furar. Ai, cara. Mas eu fiz essa tatuagem, que o guia que me levou lá, né? Ele falou, se tu pisar numa mina terrestre, a tatuagem te protege. Se atirar em você, a bala desvia. Eu falei, não vou fazer a tatuagem dessa. No Camboja. Mesmo sendo cético, eu vou fazer, né? Tá vai ser o HIV que vai te pegar aí, né? Mina, o que é? Um HIV com uma mina terrestre. O Camboja é bonitão, né, cara? A terrestre é bonita pra caramba, né, cara? Que loucura, né? Eu tenho umas histórias doidas também, eu adoro viajar também, né? Eu nunca fui roubado. Minha vida inteira eu morei no Rio de Janeiro e uma parte da minha vida em Porto Velho, Rondônia. E aí eu viajei pra Itália. E aí na Itália eu fui sair com a minha esposa para comer uma pizza.
alguém no metrô pegou minha carteira, eu não percebi. Quando fui pagar a pizza lá, cadê minha carteira? E pra voltar pra casa depois sem dinheiro, sem nada. Pô, foi terrível. E era uma sexta-feira à noite. Aí eu não conseguia falar com o banco no final de semana. Ainda bem que a velhinha que me alugou a casa dela, ela me deu lá 100 euros. Me emprestou. 100 euros, toma aí pra você se virar. Senão a gente ia ficar na merda lá. Perrengue, né, cara? Aí pra você ver, na Itália, na Europa você acha, pô, Europa e tal. Porra, foi horrível. É a história que fica, né? Os perrengues ficam mais do que... A história pra contar do perrengue é muito melhor. Porque o bom você não conta, né? A derrota ninguém conta. Não, a vitória no caso ninguém conta. A derrota que a gente tá contando aqui. Cara, não desistam. Cara, pensem que a tua capacidade de transformar pessoas é absurda. Então a gente voltar para casa, né, e enxergar assim, caraca, cara, olha só, ajudei aquela pessoa a passar medicina, ajudei aquele moleque do 8º ano a entender biologia, a compreender matemática. Cara, isso não tem preço não mesmo, sabe? Então, sabe, eu sei que isso pode ser romantizar a profissão, a gente tem problemas demais, mas se você pensar, cara, no resultado que isso traz, né, em médio prazo, em longo prazo, eu acho que é a sua possibilidade, a sua capacidade de dormir bem, de dormir feliz. Então, cara, sejam ótimos professores, deem sempre o seu melhor, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso e vão ser felizes por muito tempo. Maneiro. Pô, show de bola, cara. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Abrilhantou. Muito, muito feliz. Sempre trazendo novos insights. Brigadão pela presença. Professor Oda, deixa o teu like aí. Se inscreve aqui no canal que com certeza as perguntas vão vir aqui nos comentários. Vamos. E quem sabe não rola já uma parte 2. Isso, Show de bola. Ou se quiser também, dizem no Camboja onde é que o monge... Dá a dica depois, eu quero tomar bambuzada nas costas também. Foi maneiro. Foi maneiro. A luzinha azul. Valeu, pessoal. Um abraço.